Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal CNB Notícias com as informações da nossa política. Aqui a gente fala sobre os fatos que estão acontecendo para você ficar totalmente por dentro e muito bem esclarecido. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se você não se inscreveu ainda, eu te convido a ficar. Não esquece de ativar o sininho das notificações e não esquece de passar aqui no canal sempre, porque o YouTube não está mandando para você as notificações, infelizmente. É um assunto polêmico, o que a gente fala aqui é um tanto quanto difícil de falar, porque tem muita gente que não quer que a gente fale. Então, se você vier aqui ao canal todos os dias e também compartilhar os vídeos, ajuda mais gente a ficar sabendo o que está acontecendo. Bora lá para as informações? Vou começar esse vídeo falando a respeito de mais gastos do governo, que algumas pessoas podem até gostar, mas que podem lá no futuro, não muito distante, trazer mais problemas financeiros para o nosso país. É a farra dos concursos. Sim, o governo vai ampliar funcionalismo público em 4,4 mil postos. Segundo a revista Oeste, a expectativa é que o impacto orçamentário anual seja de 735 milhões de reais. E quando a gente fala em impacto, significa que isso vai impactar, vai deixar um certo rombo em algum lugar. O governo Lula anunciou a abertura de novos concursos para órgãos federais neste ano. Segundo a ministra da Gestão e Inovação, Esther Deuec, haverá criação de 4.436 vagas para preencher os quadros de 20 ministérios. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, dia 16. Esther disse que a autorização para novos concursos é a maior dos últimos anos. Explicou também que o governo decidiu a quantidade de vagas com base em critérios como o número de cargos vagos e as aposentadorias projetadas para os próximos anos, a estrutura do órgão e também o impacto na prestação de serviços à população. Já em abril, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, tinha anunciado sobre a nova farra do concurso público enquanto dava aulas. A questão é que muitos cargos serão disponibilizados por causa de tantos ministérios que temos agora. Eu fico pensando num futuro não muito distante, se por um acaso a gente conseguir sair dessa maré em que estamos e voltarmos a ter um governo que não seja de esquerda e reduzir esse monte de ministérios que foram criados, será que esses cargos concursados irão para onde? É uma pergunta que me ocorreu. Não sei se posso estar errada na minha conjectura, mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Só para fechar essa matéria, de acordo com a ministra, a discussão para aumentar o gasto público já está em estágio avançado. No final das contas, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Vou contar para você a respeito do Eduardo Girão e sua denúncia. Olha, no portal Hora de Brasília, a informação é de que o Eduardo Girão denunciou essa escalada autoritária e ele disse que a democracia brasileira está em frangalhos. Eu sou suspeita para dizer, mas não precisaria dele dizer isso, não. Qualquer pessoa com um mínimo de massa encefálica, com um mínimo de noção, de sensatez, já percebeu que a nossa democracia está indo para o buraco. Mas a questão é que ele fez esse alerta sobre a situação atual do país, denunciando essa escalada autoritária, que, segundo ele, tem deixado a democracia em estado crítico, e salientou que a perseguição e intimidação estão direcionadas, em grande medida, aos conservadores, ou seja, a quem que seja da oposição. Ele falou tudo isso durante seu discurso no plenário do Senado nesta sexta-feira. E ele comentou que se ele fosse nomear todas as pessoas no Brasil que tiveram sua liberdade de expressão cerceada, ele passaria mais tempo do que os 15 minutos que ele tinha lá para falar. São pessoas de várias orientações religiosas, segundo ele, empreendedores, parlamentares, e hoje, no final das contas, no Brasil temos presos políticos. E isso não pode e não deveria ser normal. Não podemos considerar isso aceitável no que se chama realmente de democracia. O caso do influenciador digital Monark foi citado pelo senador e ele também criticou o recente mandato de busca e apreensão contra o senador Marcos Duval. Segundo ele, isso é mais um ato de arbitrariedade do STF. O senador destacou ainda a apreensão do celular de Marcos Duval pela segunda vez como uma ação gravíssima. Então comenta aqui embaixo que eu vou para a próxima informação, que fala a respeito do Mauro Cid. Muita coisa já se falou a respeito do Mauro Cid. No portal Hora de Brasília apareceu aqui uma informação dizendo que o Moraes retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre o que disse Mauro Cid. É interessante dizer que a revista Veja, antes mesmo da retirada do sigilo, já tinha acesso, não se sabe como, às informações para postar. Uma longa reportagem da revista, fazendo o que eles chamaram de roteiro do golpe, conta
comenta lá sobre detalhes a respeito de tudo isso. Mas, pasmem, apesar deles estarem fazendo uma grande reviravolta em cima disso tudo, não é bem como eles esperavam. Nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes decidiu retirar o sigilo do relatório da PF que analisa o conteúdo do telefone de Mauro Cid. Moraes justificou a decisão citando a divulgação parcial de vários trechos para a mídia, mesmo os documentos estando em sigilo. Já haviam divulgado vários trechos. As mensagens interceptadas mostram que Cid foi instigado por membros das Forças Armadas a supostamente tentar persuadir Bolsonaro a orquestrar um golpe de Estado após a vitória do Lula. Por enquanto, Cid, que está detido desde o dia 3 de maio, não fez nenhuma declaração durante seu depoimento à Polícia Federal. Mas, como disse aqui para vocês, nas conversas encontradas no celular dele, ele teria sido instigado a tentar convencer o Bolsonaro, mas ele não convenceu. E depois dessas informações serem divulgadas, o Bolsonaro veio a público afirmar que as mensagens de Cid provam que o ex-presidente não tramou golpe nenhum. Em nota divulgada nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro afirmou que mensagens de Mauro Cid comprovam que ele jamais participou de conversas para tramar um golpe de Estado. A declaração foi divulgada através do Twitter do senador Flávio Bolsonaro e dizem o seguinte, abre aspas: os novos diálogos revelados pela revista Veja comprovam mais uma vez que o presidente Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Registramos ainda que o ajudante de ordens, pela função exercida, recebia todas as demandas, o que seriam pedidos de agendamentos, recados, etc., que deveriam chegar ao presidente da República. No caso, então, o celular dele, por diversas ocasiões, se transformou numa caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações. Fecha aspas. Isso é o que diz o posicionamento de Bolsonaro sobre as informações encontradas pela Polícia Federal no celular de seu ajudante de ordens. Até porque, como dito aqui, ele recebia de todos os lados mensagens que eram para chegar ao Bolsonaro. Paravam no celular dele. E muitas delas tentando fazê-lo convencer o Bolsonaro a praticar o golpe de Estado. Primeiro, ele não convenceu. Segundo, o Bolsonaro não deu essa ordem. Não tem em lugar nenhum nas mensagens a ordem do Bolsonaro. Não tem lugar nenhum uma conversa do Bolsonaro falando sobre isso. E só para finalizar, se ele tivesse dado a ordem, o golpe teria sido dado. As Forças Armadas teriam atuado, mas não aconteceu isso. Só por conta disso, a história de tentativa de golpe já para aí, já exime a culpa do Bolsonaro, porque se ele tivesse dado a ordem, as Forças Armadas teriam feito alguma coisa. E fizeram? Vocês viram eles fazerem? Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso. O que o governo da esquerda tenta provar contra o Bolsonaro de todo jeito e também com toda aquela encenação que houve lá em Brasília no dia 8 de janeiro, cujos vídeos e outras provas o próprio governo está tentando encobrir de qualquer maneira, mostram que quem estava querendo dar o golpe não era o Bolsonaro. Mas comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu volto a qualquer momento com mais informação.